Boa noite, pessoal do YouTube. Se inscreva aí no canal, dê o like e ative o sininho para você estar recebendo notificação. Vamos falar um pouco do galo malaio. Aí tem um inscrito aí que fica querendo saber a respeito do galo malaio puro. Então vamos falar a respeito do galo malaio. O galo malaio, ele é um galo grande, galo puro. Na sua grande maioria crista bola. Alguns falam que todos têm a crista bola. Eu acho que não existe prova suficiente para dizer que todos têm a crista bola. Mas o que eu posso dizer é que pelo menos 99%, 90% a 99% todos têm crista bola. Agora, se afirmar que são 100% aí, eu acho que não tem como afirmar. Quando a gente vai olhar aí a respeito da raça, a gente não tem como a gente afirmar que são 100% são crista bola. Então o galo malaio, ele é um galo forte, é um galo alto, é um galo que ele não é tão ereto, né, que nem eu chamo. E é um galo muito forte e que tem muito valente. Pelo menos quando ele já está bem adulto, quando ele é novo ele não é tão valente, porque por ele ser um galo grande, os frangos dele são os frangão molão. Deu origem ao índio gigante, deu origem ao chamo e deu origem a todas as raças de galo grande que existe hoje no planeta. O combatente brasileiro também muitos têm sangue de malaio, outros têm sangue de banquiva. Para entender o malaio, também tem que entender o banquiva, as variações de galo combatente que existem hoje no Brasil. Os galos pequenos foi originado dos banquivas, né? São os dois galos que deu origem aos galos que existem hoje na atualidade, os banquivoides e os malaioides. Os malaioides são os galos grandes, os banquivoides são os galos pequenos. A importância de a gente ter o malaio hoje na nossa criação é porque o malaio ele aperfeiçoa para a gente não ter uma raça muito pequena, para que ela não venha ficar muito pequena. Então a gente coloca uma galinha malaio, duas galinhas, um galo malaio ali pelo meio dos combatentes brasileiros para ficar aumentando o tamanho, né, para que não venha ficar tão pequeno, né? Então a importância sempre é bom de ter os malaios, né, junto com os combatentes da gente, para dar uma aperfeiçoada. Então é isso. Então muita gente confunde aí o crista-bola com o malaio. Nós não podemos dizer que o crista-bola é o malaio, né? Porque tem muitos crista-bola que de malaio só tem a crista, né? Que é bola. Para ser malaio tem muitas características para dizer que é um malaio. Tem que ser um galo grande, forte, né? Bem robusto. Ele tem que ter na costa dele tem que ser alto, tipo um camelo. O rabo dele não pode ser muito para baixo. Então são muitas características para dizer que é um malaio, né? Só sem crista-bola isso não quer dizer. Às vezes o galo é um galo pequeno, franzino, tem crista-bola e a pessoa diz que é um malaio. Não nada a ver. Então, não podemos dizer que o crista-bola é o malaio, mas podemos dizer que todo crista-bola foi derivado do malaio. Isso sim, todos os crista-bola foi derivado do malaio, né? Mas também não podemos dizer que todos os malaios são crista-bola. Por exemplo, o chamo. O chamo é uma variação do malaio. Podemos dizer que o chamo é o malaio na versão japonesa, né? E ele não tem crista-bola. Então não tem como a gente dizer. O malaio puro é crista-bola, mas o que eu posso falar é que pelo menos 99% todos têm crista-bola. Mas não é só a crista que identifica, são várias características, né? Várias características para identificar o malaio, né? Pessoal, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho para você estar recebendo notificação.